Eu quero compartilhar também uma pequena palavra que tem tudo a ver com o que o Pablo falou, o Rafael falou, com o que o Érico também falou na abertura do culto, que está em Apocalipse 3. Eu pego só os versículos de 20 a 22. Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 3, é uma carta escrita a uma igreja. Presta atenção que essa foi uma carta dirigida a uma igreja. Eu só vou pegar o finalzinho, o versículo 20, 21 e 22, do capítulo 3 do livro de Apocalipse. Amém? Olha só, queridos, é o Senhor Jesus que está falando. Ele passou essa revelação para o apóstolo João, e aí ele fala em nome de Jesus. Jesus está dizendo assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, escuta aí, repete comigo, ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, queridos? Queridos, um movimento que a gente vê se repetir de Gênesis a Apocalipse. Você vê isso se repetir nos profetas, nos salmos, você vê se repetir nos evangelhos, você vê se repetir nas cartas, em Apocalipse, na carta às igrejas de Apocalipse. Um movimento que a gente vê se repetir, que é aquele que acontece em torno de ouvir a voz de Deus. Amém? Né? As cartas de Apocalipse, ela insiste: quem tem ouvidos, ouça. Jesus está batendo na porta, querendo querendo que alguém ouça a voz dele. Presta atenção nisso. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, queridos, isso aqui é algo que a gente fala sempre, repete sempre. Isso se repete, querido, de Gênesis. Começou lá no paraíso, lá no Éden. Eles ouviram a voz de Deus, mas ouviram uma outra voz. E deram ouvidos a outra voz, que não foi a voz de Deus. Deus tinha falado com Adão, tinha falado com Eva. Então você vê isso se repetir ao longo da Bíblia. Ouçam a minha voz, se vocês me ouvirem. Ouçam a minha voz, se vocês me ouvirem. Isso se repete, querido. Então, o nosso grande desafio, né, para 2025, para ver as bênçãos de Deus. Quem é que quer ver as bênçãos de Deus? O nosso grande desafio, queridos, esse ano, exatamente como o Rafael estava falando aqui, vai ser ouvir a voz de Deus. Vai ser ouvir o que Deus está falando. Vai ser ouvir o que Deus está pedindo. Porque, queridos, disso depende tudo na nossa vida. Amém? Ouvir a voz de Deus. Né? Quando Paulo falou da presença, né? Deus, eu vou, mas na tua presença a gente pode substituir aqui também, né? Tudo na nossa vida, queridos, depende de nós ouvirmos a voz de Deus. Só que, como foi dito aqui já, ninguém combinou. Eu acho o Espírito Santo fantástico, né? Porque ele é que costura tudo. O nosso desafio, queridos, é que hoje nós vivemos um tempo que tem muitas vozes. Tem muitas vozes falando até em nome de Deus. E às vezes você escuta uma coisa e daqui a pouco você ouve outra totalmente diferente. Meu Deus, quem é que está com a razão aqui? Quem é que está falando? Então, é um desafio para nós, às vezes, querido, numa contenda que acontece. Você escuta a voz de um, escuta a voz do outro.
você fica ali, quem é que está falando a verdade? Quem é que está contando isso? Será que foi como ele disse? Será que foi como ela falou? Né? E aqui o profeta, Jesus está nos chamando, o Espírito Santo nos chamando, né, queridos, a ouvir a voz de Deus. Hoje tem muitas vozes que vêm do coração de Deus. Tem vozes, né? Você pode ligar na televisão, pode ligar na internet. Tem muitas vozes que você está ouvindo que confortam o teu coração, trazem ânimo, trazem coragem, trazem fé, trazem força. Mas também tem muita voz, querido, que te derruba, te joga no chão. Você fica se sentindo o verme de Jacó. Não é, queridos? Então, hoje a gente tem que saber discernir a voz de Deus. Amém, queridos? Amém. Não, porque tem vozes que a gente ouve, tem tudo a ver com a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita, tem tudo a ver. Mas tem vozes, querido, que vêm, que te derrubam, né? E aqui o Senhor Jesus está falando, né? Como essa aqui. Então nós temos que discernir a voz de Deus. E nem sempre, queridos, ouvir a voz de Deus é fácil. Eu tenho que discernir hoje, nós estamos aqui no primeiro dia do ano, querido, né? Temos que colocar um item. Esse ano eu vou ouvir a voz de Deus. Amém? Amém? Você pode dizer isso? O que Deus me pedir, eu vou fazer. Amém, querido? Eu vou obedecer a Deus. Eu vou nos momentos difíceis, porque a vida traz uns momentos que você tem que tomar uma decisão, que você tem que fazer uma escolha, e essas horas são horas difíceis. Meu Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Por quê, meu irmão? Se você está ouvindo a voz de Deus, a presença dele está contigo, a vitória é garantida. Agora, se você está ouvindo a voz de um homem, você está ouvindo a voz de uma pessoa qualquer, se você não está ouvindo a voz de Deus, você coloca você e tudo que está ao teu redor em perigo. Amém, minha gente? Amém. Então a gente tem que... Que voz é essa de Deus? O que Deus está... O que eu estou ouvindo? Tanto que a minha direção, quando eu falei para o Pablo e falei para o Rafael, eu falei, olha só, eu quero que vocês compartilhem uma palavra do que vocês estão sentindo, do que vocês estão ouvindo, do que Deus está botando no coração de vocês, né, para compartilhar com a igreja. A gente hoje tem que estar atento. O que Deus está falando? O que Deus está me pedindo? O que está sendo profetizado sobre mim, querido? Por quê, querido? Tudo na nossa vida pessoal e coletiva depende da gente ouvir a voz de Deus. Vocês são pessoas abençoadas, querido. A tua família não sabe o quanto você é abençoado. Porque se você se dispôs a vir para a igreja para ouvir a voz de Deus, não vem ouvir voz de pregador nenhum. Você veio aqui para ouvir a voz de Deus. O que Deus quer de você? O que Deus está te pedindo? O que Deus está te orientando? O que Deus está te mostrando? O que Deus está te desafiando? Amém, querido? Então, tudo que nós estamos vivendo hoje depende de ouvir a voz de Deus. Cada um de nós aqui, queridos, sem brincadeira nenhuma, cada um de nós aqui está enfrentando uma luta, uma prova, um desafio, né? Muitos de nós estamos lidando com coisas que a gente não sabe como resolver. Estamos lidando com coisas que não sei como é que eu vou achar a solução. Não sei como é que eu vou achar uma saída. Não sei como é que eu vou achar o livramento de Deus. E se a gente não ouvir a voz de Deus, as vozes ao nosso redor, queridos, crescem. Então a gente precisa sim se agarrar na Bíblia, precisa sim vir para a igreja, ouvir a pregação da palavra. A gente precisa sim ouvir a voz de Deus.
E queridos, eu volto a dizer para você, quando você começa a ouvir uma voz, ela traz conforto, ela aquece teu coração, ela te anima, ela te encoraja, ela te dá força, dá glória a Deus, querido. Mas se começa a ouvir uma palavra que te perturba, tira você da tua paz, do teu sossego, bota de lado. Amém, querido? Amém. Né? Então, querido, em geral, a gente quer resolver as coisas da forma mais fácil, né? Mas às vezes nem sempre o que a voz de Deus pede é fácil. Sinto muito em lhe informar isso, mas nem sempre fazer a vontade de Deus, ouvir a voz de Deus, fazer o que Ele pede, nem sempre é fácil. Veja a luta de Deus com Moisés, com Jonas, a luta de Deus, de Jesus com Tomé, a luta com Elias. Olha, tem um monte aí. Homens e mulheres de Deus que tiveram dificuldade de ouvir a voz de Deus. Nem sempre fazer o que Deus nos pede é fácil. Por isso que Hebreus diz: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Amém, querido? A direção que eu preciso, a direção que você precisa, a direção que nós precisamos, o caminho que cada um de nós precisamos, a solução de Deus que nós precisamos para nossas vidas, para nossa família, vida financeira, profissional, saúde, a solução que a gente precisa está em ouvir a voz de Deus. E fazer o que Ele pede, querido. Em Deus você não dá volta, meu irmão. Você dá volta nos outros, nas pessoas, mas em Deus a gente não dá volta, queridos. Então a gente tem que ouvir a voz de Deus. Eu repito o que eu falei aqui no domingo de manhã, daqueles que me discipularam: Roberto, quando Deus falar contigo, enquanto você não fizer o que Ele te pediu, Ele não fala mais. Primeiro você tem que fazer o que Ele pediu. O que Ele pediu? Faça. Se você não fizer, Ele não fala mais. Ele fica aguardando. Veja assim, querido, está na Bíblia. Então, querido, repetindo isso aqui, né? A direção que nós precisamos. Quem aqui, querido, precisa de uma direção para esse ano? Esse ano tem coisa que tem que acontecer. Tem coisa que tem que mudar. Tem coisa que não pode continuar do jeito que está. Tem que haver uma mudança. Tem que haver um conserto, uma reparação, uma saída, uma solução. E aonde que está essa solução? Na voz de Deus. Amém, queridos? Na voz de Deus. Deus tem a solução, né, queridos? Então, uma coisa que a gente vê na Bíblia, já estou terminando, tá? Mas uma coisa que a gente vê na Bíblia é um voltar para Deus, um retornar para Deus, um se arrepender, se converter, que está sempre acontecendo. Você vê isso na Bíblia, né? Para o povo voltar para Deus, voltar para a terra prometida, o filho pródigo voltar para casa, se converta, tem esse voltar para Deus, né? Que o profeta Oséias que fala, querido: vinde e tornemos para o Senhor. Amém, querido? A solução, querido, sempre está em Deus. A solução não está em pessoas. A solução está em Deus. Deus pode usar pessoas, mas a solução, quem tem é Deus. Deus não é a fonte dos teus problemas. Ele é a fonte de soluções para a sua vida. Amém? Mas é aquilo, como diz o profeta Oséias: vinde e voltemos para o Senhor. Às vezes a gente pergunta: o que vai fazer agora? Vamos voltar para Deus. Como voltar para Deus? Vamos dobrar o joelho, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos ver o que Ele fala, que direção Ele dá, que caminho Ele mostra. Amém, queridos? Amém. Né? Porque o nosso desafio, eu creio, queridos, que o nosso desafio, principalmente o meu, de você, dessa igreja, em 2025, é ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Desde domingo nós falávamos aqui
das promessas de misericórdia que Deus falou ao povo de Israel, que se eles lá onde estivessem, se eles estivessem na condição que estivessem, se eles se voltassem para Deus, Deus ia mudar a sorte deles. Amém. Deus muda a sorte, queridos, de quem ouve a voz dele. Então, queridos, esse eu acho que é o grande desafio para nós nesse ano que a gente está começando aqui, né? Então, eu queria fazer uma oração, como o Pablo fez, como o Rafael fez, né? Para você, que você identifique uma situação na sua vida que você não sabe como resolver. E você tem necessidade. Para falar a verdade, querido, você tem urgência de ouvir a voz de Deus. Amém. Você tem pressa de ouvir o que Deus tem para falar para você. Como disse o Rafael aqui, Jesus disse, creiam em mim. Como diz aqui, ele está batendo na porta. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou cear com ele. Amém. Igreja calada. Amém, querido? Amém. Então, querido, o perigo aqui é sempre a gente não ouvir a voz de Deus. Engraçado que hoje, né, eu falava com a minha sogra, né? Minha sogra está lá em casa, e aí eu falava com ela, ela disse, a senhora fica triste? Ela vai fazer 8-7, né, Marisa? 8-7. A senhora fica triste? Eu fico. O que a senhora faz quando fica triste? Eu vou para a janela, eu falo com Deus, eu oro. Ela contou as coisas, eu digo assim, né? Porque, aí eu falei assim, eu sei, Dona Maria. Porque eu me lembrei, querido, de quem eu me lembrei hoje? Da minha mãe. Vamos dizer assim, que a minha mãe, ela me treinou para ouvir a voz de Deus. Por quê? Quando eu tomava uma decisão, uma escolha, e eu falava para ela, ela não aceitava tudo não. Tinha coisa que ela dizia, legal, faça isso. Tinha coisa que ela dizia, não faça isso. Você tem certeza que vai fazer isso? E eu me lembro que uma vez eu estava dando aula nos juniores. Estava dando aula nos juniores. Isso tem 40 anos. Porque nem pastor eu era. Eu era um servo que nem vocês. E eu estava dando aula para uma turma de juniores. Juniores tem que data? Que data não? Que idade. 11 anos? 11, 10 anos. Né? E eu falava para eles, quem aqui me conta uma história que a tua mãe falou alguma coisa, as mães a gente usa logo, né? A tua mãe mandou você fazer uma coisa, você não fez e se deu mal. E cada um deles, queridos, tinha uma história para contar. Minha mãe falou para mim não fazer isso, eu fiz e aconteceu isso. Minha mãe falou, não. Então veja só, queridos, eu falando isso lá atrás, há uns 40 anos atrás, talvez, né? Lá atrás, por quê? Porque minha mãe, quando eu chegava, mãe, vou fazer tal coisa. Ela dizia assim, você tem certeza? É isso que você quer? Você tem segurança disso? Então eu queria dizer, eu digo assim, a gente hoje, querido, tem que ter, né? Não tem mais mamãe para conversar com ela, não tem mais papai para conversar com ela. Você que tem mãe e tem pai, aproveita, porque eles têm validade, né? E como eles nos ensinam a ouvir a voz de Deus. Porque olha só, querido, fazer uma coisa contra o que tua mãe diz é brutal. Se você já sabe que vai quebrar a cara lá na frente. Estou falando bobagem, minha gente? Não. Quando a mãe fala, meu filho, escuta. Porque ela é a autoridade de Deus para nós. Assim como o pai também.
é a autoridade de Deus para nós. Mas veja só, nós somos treinados a ouvir pai e mãe, né? Ouvir a voz deles e ouvir a voz de Deus. Deus, ele tem a solução que a gente precisa. Então, eu olho na minha vida, talvez você também olhe, algum momento que tua mãe disse assim, não faça isso não. E você fez. Tem alguém aqui que foi desobediente? Ou fez escondido? Fez escondido e chegou em casa, você fez isso? Não! Descaradamente tinha feito. Né, queridos? E não adianta esconder de mãe, querido, que mãe acaba descobrindo. É impressionante. Mãe acaba descobrindo. Então, queridos, olha só, um desafio para você. Deus tem uma terra a você conquistar. Deus tem soluções para você. Deus tem vitória para você, conquista para você. Mas você tem que ouvir a voz de Deus. Então é um desafio ouvir a voz de Deus. Com essa pergunta aqui, né? Que o Pablo trouxe: se não for na tua presença, eu não vou, Senhor. Amém? Amém. Então eu preciso ouvir a tua voz, Senhor. Amém. É isso que o Senhor quer? Mostra para mim, né? E às vezes a gente é que nem Gideão, pede sinais. Deus mostra, dá um sinal. E Deus dá sinais. Então, querido, Deus tem respostas, soluções, vitórias, conquistas para nós. Mas nós temos que ouvir a voz dele. Que você pode colocar no item número 1 nesse ano de 2025. Eu quero ouvir a voz de Deus. Meu irmão, e é só você perceber, observar, porque Deus fala. Ele fala pelos profetas, ele fala pelos pregadores, ele fala pela palavra, ele fala pelos acontecimentos, ele dá sinais, ele mostra qual é a voz dele. E a voz de Deus leva você à vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Amém? Amém. Então, eu vou fazer uma oração e depois nós vamos nos organizar aqui, queridos. Melhor dizendo, vamos nos desorganizar para poder ter um pouco mais de espaço para orar individualmente por cada um. Amém? Amém? Amém. Abaixa a sua cabeça. Eu queria que você trouxesse, olha, dia 1º, querido. Dia 1º. O ano está começando. Tem coisa que tem que mudar esse ano, não tem? Amém. Não tem coisa que tem que acontecer esse ano? Amém? Amém? Então eu queria que você tivesse coragem de dizer para Deus: Deus, a minha grande preocupação com esse ano que está começando é com isso. É com a saúde, é com a vida financeira, é com a profissão, é com a sua família, é com teus filhos. O que é que te preocupa hoje, no início desse ano? O que é que hoje para você é um desafio? Acreditar que Deus tem uma solução, porque às vezes a gente tem dificuldade de acreditar, mas Deus tem solução para tudo. Ele é o Deus dos impossíveis. Acaso alguma coisa difícil para o Senhor? Então, meu irmão, como disse o pastor Rafael, creia em Deus e creia em Jesus. Ele está batendo na porta. Ele quer cear contigo. Ele quer te abençoar. Ele quer fazer de você um vencedor, uma vencedora. Mas ele botou lá: se você ouvir a minha voz, Jesus fala, queridos, se você ouvir a minha voz, eu cearei contigo e vou fazer de você um vencedor. Então, meu irmão, em primeiro lugar, tira do coração
a incredulidade, a dureza de coração, né? Tira do coração. Deus, Ele tem condições de resolver tudo. Não há problema que Deus não possa resolver, que Ele não encontre uma saída, que Ele não encontre uma solução. Mas o meu desafio, o nosso desafio é ouvir a voz dEle. Então, Pai, nós queremos te pedir, nesse ano de 2025, não nos deixe sem ouvir a Tua voz. Quando nós estivermos tomando um caminho errado, fala conosco, Pai. Assim como a gente teve um pai que falava, tem uma mãe que fala, faz assim com a gente. Se a gente estiver indo para a esquerda, chama a nossa atenção, Pai, e mostra que o caminho está na direita. Fala conosco, Pai, porque tudo na nossa vida depende de ouvir a Tua voz. É por isso que a Bíblia insiste: quem tem ouvidos, ouça. Então, meu Pai, eu quero o nosso pedido, Pai, nosso pedido, nesse primeiro dia do ano, Pai, eu quero ouvir a Tua voz. Fala comigo, Pai. Se for necessário dizer um não, diga um não bem alto. Se for necessário dizer um sim, diga um sim bem alto. Mas fale conosco, Pai, porque tudo na nossa vida e no nosso coletivo, naqueles que estão ao redor de nós, depende de nós ouvirmos a Tua voz. Que esse ano de 2025 venha marcar a nossa vida por nós ouvirmos a Tua voz e vermos as respostas que o Senhor tem para cada um de nós, os resultados que trazem ouvir a voz de Deus. Eu abençoo a minha irmã, o meu irmão, cada pessoa que está aqui, Pai, que Teu Santo Espírito aplique isso no coração dele, no coração dela. Que ele se preocupe todo dia em ouvir a Tua voz, em todo dia abrir a Bíblia, em todo dia ouvir alguém pregar, e todo dia conversar com alguém sobre as coisas de Deus, porque é assim que nós ouvimos a voz de Deus. Que o meu irmão ouça a Tua voz e que ele veja os resultados de ouvir a Tua voz. Eu abençoo a vida do meu irmão, abençoo a casa dele, Pai. Abençoa a família dele. Eu abençoo, Pai, a sua fonte de renda, o seu salário, a sua profissão, o que ele faz, o que ela faz, que ele venha prosperar. Que esse seja um ano de colheita, que esse seja um ano que transborde, que esse seja um ano que ele tenha o suficiente para ele e para a sua casa. Nós abençoamos. Obrigado, Pai. Te agradecemos por essas palavras, te agradecemos por essas orações e confiamos em Ti, Pai. Que esse vai ser um ano que vai marcar a nossa vida por ouvir a Tua voz. E a Tua voz é poderosa, Pai. A Tua voz é como a voz de muitas águas. E quando o Senhor fala, Pai, todo mundo ouve. Então abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, Pai. Coloca paz no coração dele. É só ele se disponibilizar para ouvir a voz de Deus. Vai fazer alguma coisa? Dizer, Deus, é isso que eu tenho que fazer mesmo? Fala com Deus e Ele vai te responder e Ele vai te dar a direção. Que 2025 seja um ano marcado pela voz de Deus na sua vida, trazendo soluções, trazendo resultados, vitórias e até milagres na tua vida e na tua casa. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Vamos nos organizar aqui, né? Você que quer receber uma oração, né? Nós vamos nos colocar aqui à disposição. Nós, pastores, os diáconos, intercessores também vão
nos ajudar para fazer uma oração individual. Não é você, se você quiser apontar alguma coisa, eu preciso de uma oração nessa situação. Tudo bem, se você não quiser, é só você dizer, ora por mim, Deus sabe o que eu preciso. E nós vamos orar e abençoar. E vamos ungir você com óleo. Tá bom? Tu vai ficar tocando aí não, né? Não, não vai ficar. Tem música aí, Ivan? Canta aí, Ivan, por favor. Amém, queridos? Aí, já ficou bem melhor. Então a gente se espalha por aqui. Hoje você nos ajuda? Elaine também. Né? E no final nós oramos por nós, tá? Vamos dar primeiro, depois a gente ora, Alexandre também. Eu fico aqui no canto em cima, já é outro lugar. Amém? E quem quer oração? Alguém quer? Quem quer, bem. É de graça. Amém? É de graça. Eu gosto de dizer para as mulheres procurarem as mulheres e os homens procurarem os homens. Eu gosto dizer. Você pode se colocar de pé. 5 para as 9. Então acabamos a tempo. Amém? Não é? Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Pai querido, nós queremos te agradecer, te louvar, te bendizer, te exaltar. Mais uma vez, Pai, viemos essa noite aqui para orar. E começamos com oração, estamos terminando com oração. Eu coloco na tua presença a pessoa que está do meu lado direito. Toma essa vida nas tuas mãos. Só o Senhor sabe quais são os desafios, quais são as provas, quais são as lutas, quais são os medos, as preocupações. Abençoa a vida do meu irmão. Pai, eu peço pela saúde, que ele tenha saúde, que toda enfermidade regrida dele, toma o coração dele, as emoções, toma conta da casa dele, da família dele, abençoa ele, Pai. A fonte de renda dele seja abençoada. Que a tua bênção, que 2025 seja um ano que o Senhor venha mudar a sorte dele. Da mesma forma eu oro para a pessoa que está do outro lado, do lado esquerdo, Pai. Toma essa vida nas tuas mãos. E não toma só ela não, toma a casa dela, toma a família dela, toma o trabalho dela, a fonte de renda dela, a saúde dela. Abençoa a vida dela com a tua graça, com a tua bênção. E te peço, Pai, que realmente 2025 o Senhor venha mudar a sorte dele, a sorte dela. Dá-nos um retornar para casa, Pai, debaixo da tua bênção e da tua proteção. Protege, Pai, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família. Muito obrigado, Pai, ao voltarmos para casa, leva-nos debaixo da tua proteção. Com o amor de Deus, a graça de Jesus, a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje e para sempre. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe.